A temporada de 2024 vinha se resumindo muito nessa briga entre o Norris e o Verstappen para vencer as corridas. E esse encontro dos dois, essa batida entre eles no GP da Áustria de agora, pode ter sido a fagulha que faltava para estourar de vez essa rivalidade. Porque mesmo com a punição de 10 segundos que o Verstappen sofreu por conta do incidente, ficou um gosto meio amargo de tudo isso. E para começar tudo, essa parecia a primeira vez nessa temporada que o Max não estava confortável com uma briga pelo primeiro lugar, uma briga lá na frente do pelotão. Ele começou reclamando dos pneus duros, que não estava conseguindo performar do jeito que ele gostaria. Depois reclamou do pit stop da Red Bull, que estragou a vantagem que ele construiu. E por fim, começou a reclamar dos dive bombs que o Lando Norris estava dando nele nas disputas de posição. Então isso foi uma grande construção de várias pequenas raivas que foram se juntando e cozinhando tudo dentro da cabeça dele, que fizeram ele se parecer muito mais com o Max antigo, o Max de 2018, o Max de 2021, que prefere tentar resolver as coisas agora do que pensar no futuro. O Norris tinha uma punição de limite de pista para chegar no colo dele, o que dava quase uma certeza de que o Max tinha essa corrida na mão. E uma característica sua sempre foi de brigar na pista até o limite, só que dessa vez ele ultrapassou esse limite. Na hora que tudo acontece, o Norris mantém o seu carro em linha reta, até também como uma forma de demonstrar que o Verstappen estava se mexendo nas zonas de frenagem. E a recusa do Max em recuar, mais todas as frustrações que ele acumulou ao longo dessa corrida, transbordaram então num acidente completamente desnecessário do holandês. E o André Stella, o chefe de equipe da McLaren, fez comentários bem fortes sobre isso, falando que ele não foi punido o suficiente e comparando com a temporada de 2021. Quando numa entrevista com a Sky Sports disseram pra ele que o Max ficou surpreso por ter sido punido. O problema por trás disso é que se você não abordar essas coisas honestamente, elas voltarão. Elas voltaram hoje porque não foram tratadas adequadamente no passado, quando houve algumas brigas dele com Lewis que ele deveria ter sido punido de forma mais severa. Porque assim você aprende a correr de uma determinada maneira. E houveram muitos episódios. O Max sempre teve muitos problemas quando o assunto é o que é o limite da corrida ou quando você ultrapassa esse limite. E principalmente quando as coisas começam a dar errado para ele passa a se envolver em muitos acidentes desnecessários. 2018 isso aconteceu com muita frequência e obviamente 2021 é o caso mais evidente de tudo isso. E a F1 realmente nos últimos anos não puniu de forma muito severa incidentes como esse que o Max fez. E eu não falo só por conta do Max, porque eu acho que eles não puniram nenhum piloto envolvendo esse tipo de acidente de forma severa. Porque esses 10 segundos de tempo de punição não devolvem os pontos perdidos do piloto que realmente foi prejudicado e teve que abandonar a corrida, como até mesmo no próprio caso do Lewis com o Max no GP da Inglaterra. É complexo, porque às vezes o resultado pode ser pequeno e às vezes pode ser grande, como nesse caso. Eu acho que os 10 segundos hoje foram ineficazes. E temos o piloto que a gente tá brigando na classificação, ainda ganhando 10 pontos. Eu não quero ver outro 2021. Acho que não foi um bom ponto nas corridas de Fórmula 1. Pode ter sido divertido, mas não por boas razões. E o Verstappen não reconhecendo a sua culpa nesse acidente, mostra dois grandes pontos de tudo isso pra mim. Primeiro, eu vou reforçar que continuo achando o Verstappen um piloto geracional, e inevitavelmente vai ser um dos melhores da história. Mas ele não consegue superar esse traço de personalidade que ele tem, de que quando as coisas dão errado pra ele, ele começa a perder a linha. Depois da corrida ele disse em relação à punição que achou ridículo. O movimento que fizemos juntos foi algo que eu não esperava. Eu o vi chegando, claro, e eu estava com a frente um pouco pra dentro. E depois na freada, tocamos pneus traseiros e nós dois furamos. O que é claro que é algo que você não quer que aconteça. O que me leva pro segundo ponto, onde eu concordo até com o André Stella, que talvez essa falta de punições mais severas da Fórmula 1 em lances como esse, principalmente os que envolveram o Verstappen no passado, deram essa confiança para ele, para que chegasse nesse momento num acidente que claramente teve a culpa do Max, ele ainda assim enxergar que não foi o principal culpado. O Verstappen é um piloto brilhante e eu não quero diminuir ele com isso, de forma alguma. Mas é um fato que nessa corrida ele demonstrou que ainda não superou o passado. E se os pontos certos forem ativados, o Max de 2018 e 2021 ainda estão ali. Isso fica mais evidente quando o Max também passou a negar que se mexeu durante as zonas de frenagem, algo que ele fazia muito antigamente, inclusive as regras foram mudadas por causa disso. Toda vez que eu me movia, eu já não estava freando. É claro que visto de fora sempre parece assim, mas acho que sei muito bem o que fazer nesses cenários. Além disso, alguns desses movimentos foram mergulhadas realmente tardias, e apenas esperava que o outro cara saísse do caminho. As regras da F1 criam uma linha muito fina entre o que é uma defesa justa e um combate problemático. A gente tá falando realmente de milímetros que separam o que é o justo do injusto. Mas algumas coisas são exatamente preto no branco, exatamente como se mexer na zona de frenagem. Isso é um grande problema, porque você ser um piloto imprevisível que se defende de forma dura é uma coisa.
Agora é impossível você disputar posição contra um piloto que faz zigue-zague nas disputas de posição. O Norris realmente arriscou naquele momento e deu um dive bomb, deu uma mergulhada. E é uma crítica que eu faço pro inglês há um bom tempo já. Eu acho que ele tem muitas dificuldades ainda em escolher o momento certo de passar. E aqui ele tentou pegar o Verstappen desprevenido, mas dessa vez quem cruzou a linha foi o Max. Porque o problema não é só a colisão em si, mas o pós dela. Já que com o pneu furado, ele ainda fecha e joga o Norris pra grama. E outra situação que ajuda a criar esse problema é o fato de que a Red Bull, assim como eles sempre fizeram, não admite a culpa dos seus pilotos. E eu não tô dizendo que eles têm que pendurar o Max em praça pública e jogar tomate nele. Ele é um funcionário deles e eles vão defender o Max e estão certos em fazer isso. O problema são coisas como o rádio pós-corrida deles, onde eles falam que a culpa do incidente foi do Norris. A RBR sempre encoraja esse tipo de comportamento. No pós-corrida a gente pode ver pilotos como Russell, Sainz e o Piastri rindo da batida, que mostra o quão boba ela foi e de quem realmente foi a culpa. E essa ação de fechar o Norris por si só já justificaria uma punição mais pesada, que não aconteceu. Ou pelo menos um reconhecimento da equipe de que isso foi uma direção perigosa do Max. E quando ele foi questionado sobre ter conversado com o Norris sobre isso e buscado para entender um pouco mais da situação, ele respondeu ali da forma mais Verstappen possível, do jeito seco e sincero dele. Falaremos sobre isso, mas não agora, não é o momento certo. É claro que você não quer bater um com o outro, mas quando você tá lutando pela liderança e há batalhas muito acirradas, isso acontece. Aconteceu hoje, o que é uma pena. Eu tô chateado, ele tá chateado e acho que é justo. Isso traz toda aquela discussão famosa sobre a amizade do Norris e do Max, que a disputa de posição, que as disputas deles nas pistas sempre são muito respeitosas. Mas a partir do momento que essas disputas passam a ser por vitórias de corrida, esse respeito deixa de existir aos poucos. E vendo como tá a temporada, como a McLaren tá cada vez evoluindo mais e se aproximando do que a Red Bull pode produzir na pista, essa não é a primeira vez que eles se encontram e com certeza não vai ser a última. E acho que esse é até um bom teste pro Norris, porque o Verstappen vai brigar com qualquer um e de todas as formas possíveis. Se ele quiser enfrentar ele, vai ter que aprender a jogar o jogo. Como o Lewis, que até hoje foi o único que enfrentou e bateu de frente com o Max e jogou o jogo dele para conseguir fazer isso. Porque se ele sempre aceitar lances como esse, o Isaac Newton já ensinou pra gente que dois objetos não ocupam o mesmo lugar. Só que enfrentar o Max no jogo dele dificilmente cria situações onde os dois pilotos vão pro limite e continuam se respeitando fora das pistas. De novo, como aconteceu com o Lewis. E por um lado isso é até positivo para a Fórmula 1 em 2024 e para o futuro, porque o que a gente quer ver de fato são corridas imprevisíveis e disputas, rivalidades que acontecem o tempo todo. E foi tudo que o GP da Áustria trouxe pra gente. Só que eventualmente essa linha vai ser cruzada, isso é inevitável, faz parte do esporte. Porque os pilotos vão fazer tudo o que eles podem para tentar vencer uma corrida. E claro que a gente espera que os pilotos disputem e cheguem inteiros até o final da corrida. Mas isso também serve como uma prova pra gente de que para esse ano de 2025, mesmo as pistas que a Red Bull é boa e tem uma certa vantagem, a gente ainda assim pode ter corridas muito boas. Porque a equipe austríaca vem cada vez mais mostrando defeitos pra gente que não pareciam existir antes. Porque mesmo com todo esse caos que tava rolando nos bastidores, com a novela do Horner e do Jos Verstappen, as equipes se aproximando no pelotão e esse medo de uma possível disputa no título tanto de pilotos quanto construtores, tudo isso passou a se maquiar quando o Max estava continuando vencendo tudo. Principalmente quando na Áustria tudo parecia indicar um final de semana perfeito da equipe. E agora com um raríssimo erro de pit stop da Red Bull e o Max mostrando alguns mesmos problemas do passado, cada vez mais fica claro para as outras equipes do pelotão que esse touro também pode sangrar. Mas é tal que eu acho sobre essa batida envolvendo o Norris e o Max e o que ela mostra pra gente pro restante da temporada. Eu quero saber o que você acha, então não esquece de escrever sua opinião aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.